Serviço Divino, um podcast dedicado a explorar a profundidade da fé cristã a partir da teologia e da liturgia luterana. A cada episódio, você é convidado a refletir sobre temas bíblicos, confessionais e práticos que moldam a vida cristã, dentro da rica tradição da Igreja Luterana. Este podcast é apresentado pelo pastor Felipe Chuamba Lopes, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você busca aprender mais sobre a liturgia, teologia, história da Igreja, ou simplesmente deseja crescer na fé, este espaço é para você. Acomode-se e prepare-se para um tempo de aprendizado e edificação. Está começando agora o Serviço Divino. Olá, que bom ter você aqui de novo. Neste episódio nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, juram fidelidade às confissões luteranas. Quando um pastor é ordenado ao santo ministério, ele é chamado publicamente a confessar a sua fé diante de Deus e da Igreja. E durante o rito de ordenação, conforme a nossa agenda litúrgica, ele responde a algumas perguntas muito sérias. Vamos ouvir algumas delas. É feita a seguinte pergunta: aceita os 3 credos ecumênicos, apostólico, niceno e atanaziano, como fiel testemunho da verdade revelada por Deus, e rejeita todos os erros que condenam? E daí o pastor então responde: aceito. Também é feito as seguintes perguntas. Crê que a Confissão de Augsburgo é a exposição da Palavra de Deus e a apresentação correta das doutrinas da Igreja Evangélica Luterana? Crê ainda que a Apologia da Confissão de Augsburgo, os 2 catecismos de Martinho Lutero, os artigos de Smalcald e a Fórmula de Concórdia, conforme contidos no Livro de Concórdia, também estão de acordo com a única fé revelada na Escritura Sagrada? Daí o pastor responde: creio. Ainda é feita a seguinte pergunta: promete cumprir os deveres do ofício ministerial e ensinar e administrar os santos sacramentos de acordo com a Escritura Sagrada e as confissões? E então o pastor responde: prometo. Essas perguntas não são apenas uma formalidade. Elas expressam algo muito sério. O compromisso público e pessoal do pastor com a doutrina da Igreja, fundamentada na Escritura e fielmente explicada nas confissões luteranas. Esse compromisso é chamado de subscrição confessional. Mas o que exatamente isso quer dizer? Em primeiro lugar, subscrever as confissões é declarar: essa é a minha fé. Eu creio no que está escrito aqui. Eu prometo ensinar, pregar e viver conforme isso. E há algo muito importante nisso. Na IELB, assim como desde o tempo da Reforma, essa subscrição é incondicional. Isso significa que o pastor confessa que tudo o que está ensinado nas confissões está de acordo com a palavra de Deus. Ele não escolhe as partes com que mais concorda. Ele simplesmente afirma: eu aceito tudo porque tudo está conforme a Escritura. Existe outro tipo de compromisso chamado de subscrição condicional, em que a pessoa diz: eu aceito as confissões naquilo em que elas estiverem de acordo com a Bíblia. Mas o problema é que essa frase, na prática, não diz nada de concreto. Ela deixa em aberto quais partes a pessoa aceita e quais rejeita. E assim não há clareza nem unidade de doutrina. A subscrição incondicional, por outro lado, é clara e firme. Ela diz: eu creio que esses documentos ensinam fielmente o que a Escritura ensina, e por isso eu me comprometo a pregar e ensinar conforme elas. Agora talvez você esteja se perguntando: por que a Igreja exige esse tipo de compromisso? E a resposta é simples: porque ele é uma bênção tanto para o pastor quanto para a congregação.
Para o pastor, esse compromisso traz liberdade e segurança. Ele sabe que pode pregar todo o conselho de Deus sem medo de agradar ou desagradar as pessoas. Hoje, infelizmente, existem lugares onde pastores são tratados quase como funcionários. Se pregam algo que não agrada, há quem pense que devem ser afastados. Isso é uma grande tentação, dizer apenas o que as pessoas querem ouvir em vez de anunciar com fidelidade a lei e o evangelho. Mas quando o pastor e a congregação estão unidos na mesma confissão, ambos estão firmes na mesma fé. O pastor pode pregar com coragem, amor e fidelidade, e a congregação sabe que está ouvindo a pura palavra de Deus. Ao mesmo tempo, esse compromisso é uma proteção para as comunidades, para as congregações. Quando uma congregação chama um pastor, ela está dizendo: queremos ouvir a verdadeira palavra de Deus. Queremos doutrina pura, sem misturas. Queremos alimento sólido da Escritura e não opiniões humanas ou modismos vazios. E quando o pastor responde: é isso que eu prometo ensinar, então nasce um acordo de confiança, uma aliança baseada na fidelidade à Bíblia e na doutrina cristã. Por isso, a subscrição incondicional às confissões luteranas é um grande presente para a igreja. Ele preserva a unidade da doutrina, fortalece a fidelidade na pregação e mantém Cristo no centro de tudo que é ensinado. Ela garante que a fé que anunciamos não é nova, não muda com o tempo e não depende de gostos pessoais. É a fé cristã, histórica, bíblica, centrada na cruz de Cristo e proclamada com alegria por gerações. Por isso nós dizemos com confiança: cremos, ensinamos e confessamos. Essa é a fé da Igreja Luterana. Essa é a fé que queremos viver, ensinar e testemunhar até o fim. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Serviço Divino. Que este momento tenha sido edificante para o seu coração e inspirador para a sua caminhada na fé. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com seus amigos, sua família, com sua igreja. Espalhe essa mensagem de paz e esperança. Você também pode nos seguir e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. Que o Senhor, em sua graça e amor, conduza os seus passos, fortaleça sua fé e encha sua vida de paz. Deus abençoe você e até o próximo episódio.